Bom, vamos lá. Queridos, então hoje a gente vai estar falando sobre o capítulo 1, né, do livro, que ele trata aqui da Canção do Éden, né? Lembrando que os nossos encontros eles quinzenais, a gente vai estar seguindo o mesmo roteiro dos capítulos. Então será um capítulo por encontro. No nosso papo de hoje, gente, eu estou usando a mesma estrutura que o Mike Cosper ele usa para construir o capítulo. Então a gente tem ali, dentro desse capítulo 1, a gente tem um item falando sobre a adoração como história, a gente tem um item falando de como era isso antes da fundação do mundo, um outro marcando a questão da criação, né? O outro falando de Adão como líder de adoração dentro da criação e esquecendo o Criador, né? Aí o ermo é justamente o link para o próximo capítulo. Então, no capítulo de hoje, basicamente, a tese do que o Cosper vai defender é a tese de que a adoração ou o culto era algo presente no Éden, né? Na verdade, ele vai até um pouco mais além. Ele vai defender a tese de que a história da adoração ela vem de antes da criação do mundo, né? Então, eu vou convidá-lo para nos ajudar a dar o pontapé inicial. Ali na página 25, logo no início do capítulo, ele diz assim: quando dizemos a palavra culto, um monte de atividades nos vem à mente. Cantar, ler as escrituras, pregar, orar, celebrar o batismo e a ceia do Senhor. Mas nós frequentemente enxergamos essas práticas como fins em si mesmas. E assim definimos culto em nossas mentes como uma mera lista de coisas que fazemos, mesmo que não tenhamos certeza do porquê delas. Elas tornam-se obrigações vazias e nós começamos a acreditar que elas são necessárias para que mereçamos o favor de Deus. O que o Cosper está trabalhando aqui? Ele tá colocando em xeque o conceito do culto como simplesmente uma lista de coisas a fazer. Não sei se vocês estão lembrados no vídeo anterior que a gente definiu o conceito de culto, de liturgia, melhor dizendo, que tem relação, como a organização do espaço e do tempo nesse processo de adoração. E o que o Cosper está nos lembrando aqui é que não é somente uma questão de as atividades como fins em si mesmas. Vamos prestar culto, então o nosso culto se restringe ao que fazemos. O centro do nosso culto, na verdade, ele vai defender isso agora no decorrer do capítulo, o centro do culto não somos nós. O centro do culto, na verdade, o centro da história de adoração é o próprio Deus. Ele vai continuar dizendo o seguinte, ainda na página 25. A história da adoração, como contada na Bíblia, define o culto de um modo radicalmente diferente e surpreendente. Diferente e surpreendente de quê? Do que ele questionava antes, ou seja, não são simplesmente uma lista de coisas que meramente se faz. É uma história que nos surpreende porque descobrimos que o foco não está em nós em primeiro lugar. A estrela da história é Deus. Quem está no centro de todo o culto e também é sua origem na história e em nossos corações. A história da adoração, assim como a história do Evangelho, é toda sobre Deus. Então, o que a gente pode aprender para já ir organizando o conceito, né, naquela proposta dinâmica que nós fizemos? O que a gente pode aprender disso? Primeiro, o culto era a ideia de Deus quando ele iniciou a criação, né? E os nossos atos de culto, eles não estão simplesmente enraizados no aqui e no agora. Eles estão enraizados na história de Deus. Por isso que a gente vai encontrar autores como Van Hooser, por exemplo, que defende a tese de que o nosso culto ele encena uma história, a história da redenção,
né? E ele tem trabalhado, elaborado esse conceito de uma forma, para mim, brilhante. Tudo que fazemos no culto, na verdade, não está enraizado, não deveria estar enraizado tão somente em nosso gosto, em nosso estilo. Não é uma questão de contemporâneo ou histórico, novo ou antigo. Os atos de cultos, eles estão enraizados na história de Deus. Ok? Bom, nesse primeiro ponto, então, o Cosper vai defender que o nosso culto ele está conectado com uma história de Deus, né? Mas vamos pensar um pouco, e esse segundo item para mim ele é bastante interessante, que ele lembra a gente de que Deus a gente está falando. E, an... e an... Opa. E antes da fundação do mundo? Antes que o mundo fosse mundo, gente. O que havia? Antes do mundo existir, havia o amor. Isso para nós, dentro do contexto de culto, adoração e liturgia, é fundamental. Porque isso vai nos obrigar a olhar Deus como a fonte do culto. A pessoa de Deus. E mais especialmente, o caráter de Deus. E mais especialmente ainda, o caráter trinitário de Deus. Antes do mundo existir, havia o amor. E o que o Cosper vai dizer? Esse amor, ele fluía perfeito, completo e constante entre as três pessoas da Trindade. Esse amor era uma apreciação sem fim, uma contemplação e um regozijo perpétuos na bondade e perfeição do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa cena era o que o teólogo Fred Sanders chama de a terra feliz da Trindade. Ela era, e é ainda, né, uma comunidade totalmente autossuficiente de amor em glória. Em sua essência, o culto é enraizado nesse amor. A comunidade trinitária está, em certo sentido, contemplando uns aos outros com amor e admiração. Essa dinâmica da Trindade, que para nós é um mistério, né, uma das doutrinas historicamente mais atacadas com heresias e, ao mesmo tempo, uma doutrina fundamental para, a partir dela, a gente estabelecer uma visão de mundo, um arcabouço de visão de mundo. A doutrina da Trindade, ela é distintivamente cristã. O Deus cristão, ele é trino. E nós não podemos deixar isso de lado quando a gente observa e analisa e estuda a liturgia ou estuda culto. Nós adoramos a um Deus trino, que é um só Deus e três pessoas. Eu quero chamar para conversar um pouco com a gente a respeito disso um outro autor que se chama Harold Best. E ele escreveu muito a respeito de música e teologia, música e igreja. Especialmente nesse livro, Unseasoned Worship, ele trabalha um conceito que em inglês fica muito bonito de se definir e que traz para a gente na tradução, para variar, determinados termos trazem um desafio extra, que é o continuously outpouring, que é o derramamento contínuo. E o que o Harold Best vai falar a respeito desse Deus? E o contexto aqui é o Deus trino, é o Pai que ama o Filho infinitamente, continuamente, o Filho que ama o Espírito e ama o Pai, o Espírito que ama o Filho e ama o Pai. Essa economia da Trindade que o Harold Best tem como pano de fundo, quando ele vai dizer para a gente o seguinte: Deus, ele é o único que se derrama continuamente. Ele não pode deixar de se dar, de se revelar, de se derramar. Mesmo antes de escolher criar,
E antes de decidir revelar-se além de si mesmo, ele eternamente se entrega a seu eu triuno em uma comunhão interminável, uma conversação incessante e um amor incomensurável até uma infinidade do mesmo. Esse Deus que continuamente se derrama em amor, e a definição de worship do inglês vem exatamente da contração de duas palavras que significa atribuir valor. Então o adorar, aproveitando essa origem do termo worship, ele diz que a gente, quando adora, a gente atribui valor. E eu queria te convidar nesse instante a que a gente contemplasse a beleza dessa realidade. Por mais que a gente não consiga apreender na totalidade com a nossa cabeça, nós somos finitos, nossa razão ela é limitada, né? Como Jonas Madureira costuma dizer, a nossa inteligência ela tem que estar humilhada diante da grandeza de Deus. Mas eu queria que você comigo pensasse um pouco agora a respeito dessa dinâmica de amor pleno entre o Pai, que eternamente ama o Filho, e eternamente atribui a ele valor. O Filho que ama eternamente o Pai, que ama eternamente o Espírito que eternamente ama e atribui valor ao Filho e ao Pai. Essa dinâmica, essa interação eterna e plena da Trindade é o pano de fundo desse capítulo e o pano de fundo da nossa discussão de hoje. É esse Deus que nós nos reunimos para adorar todos os domingos enquanto comunidade, por exemplo. Exatamente esse Deus. E o Harold Bass continua dizendo o seguinte: através de suas relações ilimitadas, da fala transcendente num trabalho esplêndido, o Pai para o Filho, o Filho para o Espírito e o Espírito para o Pai, a divindade, Deus, realiza sua gloriosa obra de ser o eterno eu sou o que ajo e sou, sem nada contingente, precedente ou seguinte. Esse é o derramamento originário para o qual essas meras palavras falham e para o qual a nossa fé no que ainda não se viu perscruta com intenso desejo. Ora, quando nós nos reunimos para adorar, nós estamos derramando o nosso coração e derramando o nosso amor na direção de um Deus que eternamente se ama, que eternamente atribui valor a si mesmo, que reconhece e, por sua perfeita bondade, criou o mundo. E esse é o segundo ponto. Ou seja, a raiz do nosso culto é a Santa Trindade. Isso é distintivamente cristão, irmãos. Distintivamente cristão. Ou seja, não há outra religião que tenha um Deus trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é uma doutrina cara, historicamente cara para a igreja, e que nós precisamos trazer à nossa memória quando nós falamos de culto. Mike Cosper vai dizer assim, lá na página 27 desse capítulo 1, a glória e a perfeição de Deus são inesgotáveis. Nós não podemos dizer o bastante o quão glorioso Ele de fato é. O maior presente que Ele pode nos dar é uma revelação de si mesmo. Exaltar qualquer outra coisa seria cruel. É esse Deus inesgotável, infinito em bondade, que nós adoramos. É diante dele que nós estamos fazendo esse estudo e pensando o culto. Isso nos leva então ao nosso próximo tópico. Bom, até aqui a gente viu que a nossa adoração, ela está enraizada na história de Deus, né? E isso é bastante importante. Nossos atos de culto, eles não são simplesmente atos isolados que refletem a nossa autarquia, não. Eles são atos de culto que estão fundamentados na história de Deus. De que Deus? De um Deus que é a Trindade e que se ama continuamente, na verdade, que se derrama, que se revela. Um Deus que é trino. E isso para nós
E isso para nós é fundamental. Amém? Todos juntos comigo? Bem, Beleza. Tudo junto. Vamos lá. Bom, a criação, Deus cria, né? Mas como é que essa criação acontece? E o Mike Cosper, ele vai ali já na página 27 e 28 do primeiro capítulo, ele vai dizer que a criação é um resultado do amor transbordante de Deus. Mais uma vez eu quero trazer o Harold Best aqui. Ele na página 20 ele começa fazendo uma definição. Ele define Deus como aquele que continuamente se derrama, que continuamente se revela, dá de si um ao outro, as três pessoas, e que Deus então, por amor, resolve dar de si mesmo para fora de si. É nesse contexto que Harold Best vai começar a trabalhar o conceito de criação. Olha que interessante. Ele diz assim: mas mesmo em sua plenitude satisfatória, Deus decidiu não se manter para si mesmo. Ele escolheu criar uma vastidão do nada e fazê-lo com infinita imaginação e habilidade. Ele não fez isso para satisfazer uma necessidade não atendida. Também não fez para completar algo que faltava. E ele não obteve o maior louvor das hostes celestiais, que certamente devem ter olhado e se regozijado nas glórias do derramamento eterno muito antes do Espírito soprar sobre as águas. O que o Harold Best quer dizer para a gente aqui? Que esse amor transbordou, o copo encheu. Nós não temos nenhuma fundamentação para dizer, ou para definir, ou para defender que momento foi esse, por que isso aconteceu. O fato é que Deus amou e criou o mundo. E eu gosto muito do Michael Reeves, no livro Deleitando-se da Trindade, quando ele diz assim: logo, Jesus Cristo, Deus Filho, é a lógica, o diagrama da criação. Ele é eternamente amado por Pai. A criação é a extensão eterna desse amor, de forma que ele possa ser desfrutado por outros. A fonte do amor extravasou. O Pai deleitou-se tanto em seu Filho que seu amor por ele transbordou, de forma que o Filho seja o primogênito de muitos outros, como está escrito, como Paulo escreve tanto em Romanos quanto em Efésios. Falando da criação, então, Jesus Cristo, e o Reeves vai lembrar isso aqui pra gente, ele é o diagrama de toda a criação, né? Colossenses 1 vai nos lembrar que aprove a Deus convergir nele todas as coisas, a supremacia sobre todas as coisas. Ele é o Logos que João abre o seu evangelho apresentando. Então, a criação, ela é resultado de amor, ela não foi resultado de simplesmente dessa canção de amor. Acho que esse é o ponto que o Cosper quer dizer aqui. A criação ela não foi resultado de uma necessidade de um Deus que precisava ser adorado. Perceba, o Deus trino, e essa é a distinção da doutrina da Trindade cristã. O Deus trino, ele é perfeitamente suficiente em si. Não há nele carência alguma, não há nele necessidade alguma. Em vez disso, ou seja, ele criou o universo, e o universo é uma obra feita com amor, com graça, habitada pela presença desse Criador por amor. Esse é o contexto que o Cosper quer trazer para a gente nessa narrativa, nessa história que a gente conta quando a gente se reúne para adorar junto como igreja. E essa criação, num dado momento, essa canção da criação, num dado momento, chega ao seu clímax. Qual é esse clímax? O Cosper vai comentar na página 28. A canção da Trindade chega a um clímax retumbante no sexto dia.
O pó da terra é coletado e esculpido, transformando-se em carne e osso, e Deus dá o primeiro fôlego aos recém-formados pulmões de Adão. A primeira expiração de Adão é um tipo completamente novo de aleluia. É a reação do primogênito portador da imagem de Deus. E eu queria que você olhasse para esse momento que está descrito em Gênesis como sob essa ótica. Quando Adão respirou, ele era o portador da imagem de Deus. E é o que o Cosper comenta aqui, isso foi um aleluia completamente diferente do que havia nos céus e na própria terra. A criação, então, foi fruto do amor transbordante de Deus. Ele criou o mundo e ele também criou o homem, trazendo para o homem uma diferenciação. Por quê? O homem é portador, ele criou o homem sendo portador da sua imagem. É portador da sua imagem. A expectativa de Deus, pela sua própria natureza, era expandir o amor que a própria Trindade desfruta, expandir o regozijo eterno e profundo e pleno da própria Trindade sobre a criação e sobre o homem. Isso fez com que Adão tivesse um papel importante na criação. Adão, então, o Cosper vai colocar que ele é o líder de adoração da criação. Olha só o que ele fala ali na página 29, presta atenção. O jardim em si era mais do que um projeto de agricultura. Ele era um lugar de encontro para Deus e o homem, onde Deus andava no meio da humanidade. Como está escrito, a gente encontra isso lá em Gênesis 2:8. O jardim foi o primeiro templo, o primeiro espaço sagrado, separado da criação para a intercessão entre o céu e a terra. Adão era, em certo sentido, o sacerdote sobre toda a criação. Ele foi nomeado por Deus para supervisioná-la, para administrá-la e representá-la diante dele. Perceba, dentro da perspectiva de amor, um Deus que é amor. Por que ele pode ser amor? Porque ele é trino. Esse Deus trino e pleno transborda de amor e cria o mundo. Esse Deus trino, pleno de amor, ele cria o mundo e ele cria o homem. E ele dá ao homem a sua própria imagem, de maneira que a relação do homem com ele é baseada em amor e a relação do homem com a própria criação é baseada em amor. E o Cosper continua. Mas Adão não estava dirigindo cultos ou fazendo rituais para merecer a aprovação de Deus. Não havia necessidade. Por quê? Porque cada momento de sua vida era uma oferta agradável a Deus. Ele diz que é assim que o universo deveria funcionar. Deus, na Trindade, cria o mundo que não é parte dele, mas que ele preenche com sua presença e pinta com um vasto panorama de beleza e esplendor, comissionando essa humanidade para governar o mundo, nutri-lo, apreciá-lo em sua presença. Que quadro perfeito, que só poderia ser pintado por um Deus perfeito como o nosso. É assim que Adão, ele então recebe como sendo portador da imagem de Deus, ele é colocado como sacerdote, como aquele que tem a responsabilidade de representar esse amor no jardim, de representar esse amor no mundo. E é interessante que não havia cultos ou rituais. Por quê? Porque cada momento da vida dele era uma oferta agradável a Deus. O Cosper ainda vai dizer para a gente o seguinte: a adoração como uma atividade que é de alguma forma separada do resto da vida, mostra-se não existente e francamente desnecessária. Na perfeição sem emendas desse mundo virgem, tudo é culto. Ou seja, tudo é um reflexo constante de um amor
glória e resplendor de Deus. Essa é a canção do Éden. A canção do Éden que foi originada a partir da canção da própria Trindade. Essa canção baseada em amor, baseada em entrega, baseada em doar-se, em revelar-se. Essa canção que foi originada em Deus, ela se propagou sobre a criação e sobre o homem no Éden. Só que nós sabemos, pela narrativa da história bíblica, que nós tivemos um pequeno problema. E é interessante a gente, antes de entrar no Esquecendo o Criador, a gente até aqui falou o quê? A gente até aqui falou que Deus, ele é amor. Ele não tem amor, ele é amor. Faz parte de quem ele é. Nós somos portadores, o homem é portador da imagem de Deus. Assim como Deus é amor, o homem foi feito para amar. Assim como Deus, ele é o doador perfeito, o homem foi feito para receber esse amor de Deus e devolver a ele de maneira perfeita. Então, o que o pecado traz, o que a queda produz, não é uma alteração da estrutura da imagem do homem. Não, irmãos. O homem continua sendo um amante, como ele foi feito. Porque essa imagem está presente em cada um de nós. O que a queda fez foi uma alteração da direção desse amor. Em lugar de amar a Deus acima de todas as coisas, percebe por que é que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo? Tudo é a respeito de afetos, de amor. O que a queda fez foi alterar, quebrar a bússola que dá direção a esse coração, ao amor desse coração, ao afeto desse coração. Então, o que a queda fez foi fazer com que essa harmonia, essa propagação harmônica de amor, um Deus trino que ama, que amando a si mesmo perfeitamente, transborda em amor sobre a criação, cria por amor um homem, carrega a sua imagem por amor a ele, esse homem resolve atribuir valor a alguém que não é Deus. Olha o que o Cosper vai falar na página 32. Se adoração tem a ver com atribuir valor, lembra do worship que eu comentei do inglês? Que é você literalmente atribuir valor a algo, a alguém. Se a adoração tem a ver com atribuir valor, então é fácil ver onde ela deu errado. Adão e Eva pensam que o que eles irão ganhar do fruto tem mais valor do que eles possuem com Deus. Eles confiam na serpente em vez de confiar na promessa de Deus. Eles confiaram na serpente em vez de confiar na promessa de Deus. E esse é, digamos assim, a raiz do pecado original, a raiz do pecado que ele milita e habita no coração de cada um de nós. No nosso coração há uma disputa, o pecado que ainda está presente. Sim, somos salvos, regenerados pelo Senhor, lutamos ainda com o pecado. Esse pecado ele quer nos convencer a todo instante que nós devemos atribuir maior valor a outras coisas. Atribuir valor a carro, a bens, a carreira, a reconhecimento, atribuir valor a nós mesmos. Enquanto que, na verdade, a palavra de Deus, o Senhor, em sua lei, nos convida, nos chama a amá-lo acima de todas as coisas. Esse foi o grande problema. E por isso a canção do Éden, que é, digamos, o tema desse nosso encontro de hoje, essa canção do Éden que começou sendo cantada, novamente, de maneira perfeita, a partir de um Deus perfeito, trino, que se amava e se derramava perfeitamente, não tinha necessidade, carência para ser suprida. Ele cria o mundo por amor. Transborda em amor o Pai pelo Filho, o Espírito pelo Pai e pelo Filho. Ele cria o mundo a partir do Verbo de Deus, através do Espírito. A Trindade faz toda essa obra. Nós percebemos isso na palavra, em Gênesis.
E ele cria o mundo e cria o homem. Imprime no coração do homem a sua imagem e chama o homem para amá-lo. E o que acontece? Então, a canção do Éden é sobretudo uma canção de amor. Uma canção que está presente na criação, uma canção que está presente no coração do homem. Por quê? Porque é uma canção que nasce na Trindade. Nasce no amor perfeito, na economia trinitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a canção do Éden. Esse é o resumo do que é o primeiro capítulo que o Mike Cosper vai apresentar para a gente. Na semana que vem, na realidade daqui a 2 semanas, né, no dia 12 de março, nós vamos ver o próximo capítulo, que o próximo capítulo fala exatamente da canção do ermo. Ou seja, essa canção que nasceu perfeita em amor, essa canção que nasceu harmoniosamente sustentada pelo compromisso de Deus com o homem e que o homem, na sua responsabilidade de responder esse compromisso, falhou, escolhendo dar ouvidos à serpente, mais ouvidos à serpente, atribuir maior valor à serpente do que a Deus. Essa canção, ela não é que ela deixa de existir, ela passa a ser cantada no ermo. E aí a adoração no ermo, essa canção no ermo, ela tem um contexto diferente, que é um contexto justamente que reflete o fruto da queda. E é isso que nós vamos ver daqui a 2 semanas. Ou seja, Adão, a humanidade, continua sendo o representante da imagem de Deus. Só que um representante que entoa uma canção que ela não vai apontada para Deus, e sim para a criação e para outros ídolos. E a gente vai dando seguimento no nosso estudo à medida que os próximos encontros acontecerem. Ok? Bom, de conteúdo que a gente tinha era isso. Nós estamos aí meia hora para o nosso fim planejado, né? A gente combinou de fazer até as 9h15. Então eu queria abrir aqui, deixa eu parar a minha apresentação. Ok. E aí a gente consegue falar um pouquinho juntos. Eu queria escutar vocês a respeito do que foi para vocês a canção do Éden, tá? Deixa eu fazer assim, eu vou parar a apresentação, ok. Parei a apresentação aqui. Olá, irmã Deise, tudo bem? Boa noite. Fala, Edu. Bom ter vocês com a gente. Boa noite. Muito bom ter vocês com a gente. Bom, a gente tinha proposto algumas dinâmicas. Deixa eu só tirar aqui. Boa noite.